Fala, primeiro, opa, ia falar segundo, hein? Primeiro ano. E aí, galera, sua alegria? Tudo de boa? Então, bora lá, então? Ó, continuando a nossa sequência de aulas, semana passada a gente falou sobre ciclo rochoso, semana retrasada, na verdade, né? Passada foi simulado. A gente falou sobre ciclo rochoso. Hoje, a gente vai falar sobre a estrutura geológica do nosso país, e falar também sobre o relevo do Brasil. Beleza? Muita atenção nesta aula, tá? Acompanhem na apostila dos senhores, tá? Aula 26, é um combo do classe, né? Aula 26 a 29. Beleza? Aqui, ó. Essa não é a primeira página, vamos ver aqui. Aula 26, ó. Viu? Então, beleza. Bora lá? Pegou seu livro? Então, começamos. Galera, importante a gente entender a diferença entre geologia e relevo, ok? Quando a gente fala geologia, a gente está falando da estruturação, ou seja, a estruturação da crosta, né? Estruturação rochosa, tá? Que deu origem, né, ao relevo. E quando eu falo relevo, eu estou falando só da forma superficial, tá? Do que a gente observa. Então, o relevo é só a forma da superfície. A geologia é a base que vai servir para essa forma, né? Por exemplo, uma montanha. Uma montanha, geologicamente, a gente já estudou. É um dobramento moderno. Então, qual é a estrutura geológica de uma cordilheira? Geologicamente, ela é um dobramento moderno. Quando eu estou na superfície, qual é a forma dela na superfície? Essa forma superficial desse dobramento a gente chama de montanhas, entendeu? Então, o dobramento moderno, qual é o relevo que ele produz? Relevo montanhoso, sacou? E dentro dessa montanha, ela é toda irregular, e dentro dessa montanha a gente viu, por exemplo, que pode ter áreas mais rebaixadas, que a gente chama de depressões, tá? E assim por diante. Então, o relevo é a sua forma da superfície. A geologia é que dá base a este relevo. Tranquilinho? Então, vamos lá observar, então, primeiro a geologia, que é a base, e depois os relevos, tá? Bom, vamos lá. Começando com a estrutura geológica do nosso país. Antes de ir para o mapa, preste atenção. A gente tem três estruturas básicas, ó. Três estruturas básicas. Primeira, dobramentos modernos, que eu citei já para vocês, né? A primeira estrutura geológica importante são os dobramentos modernos. Tem no Brasil? Não, professor, não tem. Onde vai ter aqui perto? Cordilheira dos Andes. Exatamente. Então a gente vai ter dobramentos modernos nos Andes, que vai lá da onde? Lá da Venezuela até o Chile, professor. Exatamente. Da toda a costa oeste da América do Sul. Então isso é um dobramento moderno, tá? Segunda estrutura geológica, escudos cristalinos, que eu já vou explicar. E o terceiro são as bacias sedimentares, tá? Dessas três, o Brasil tem duas. Bacias sedimentares e escudos cristalinos, beleza? Então vamos lá. Galera, bom, antes de explicar o que é um embasamento cristalino, que é uma bacia sedimentar, vamos observar o mapinha maroto do Brasil para ver como que essa estrutura está dividida. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar meu laser, meu pontador laser aqui, beleza? Nós temos, tá, um escudo aqui no extremo norte, que é um escudo cristalino, ó, um embasamento cristalino, que a gente vai chamar de escudo das Guianas, tá? A gente vai ter um aqui no centro e outra mais uma estrutura, não precisa saber o nome detalhado de tudo não, tá? Só para você ter uma noção de espacialização. Você tem aqui no norte, que é o escudo das Guianas, você tem aqui esse aqui do centro, né, o escudo brasileiro, que vai ser esse número 2, tá? Que meio que vai se emendar com esses escudos aqui do leste do Brasil, beleza? Então, cada unidade dessa foi nomeada a partir de estudos geológicos e tal, e tal, e tal. Beleza? Você não precisa saber todos os nomes, as estruturas geológicas do Brasil. Você precisa só entender esta divisão. Que aqui, ó, no extremo norte do Brasil, lá nas fronteiras setentrionais, Venezuela, Colômbia, as Guianas, eu vou ter um escudo que vai ser o escudo das Guianas, tá? E aqui na porção leste eu tenho um escudo que vem lá do sudeste, sul, até o nordeste, tá? E aqui no meião eu vou ter o que? Nessas áreas mais brancas aqui, as bacias
sedimentares, tá? Então, olha que interessante. 64%... Ih, travou aqui, peraí. Foi. 64% do território nacional, tá? 64% é bacia sedimentar, ok? Ou seja, 36% a gente considera como escudos cristalinos. Logo, o Brasil tem muito mais bacias sedimentares que escudos cristalinos. Sacaram? Então essa é a primeira divisão que eu quero que vocês entendam. Brasil, 64% da nossa geologia são bacias sedimentares e apenas 36% são escudos cristalinos. Como o Brasil é gigante, esses 36% de escudo cristalino é coisa pra caramba, é muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Beleza? Olha aqui, Campo Grande, ó, tá? O Mato Grosso do Sul praticamente inteiro tá numa bacia sedimentar que, olha aqui, ó, é a bacia do famoso Paraná. A gente está na bacia sedimentar do Paraná, beleza? Aí ainda temos também um pedaço, a bacia do Pantanal. Tranquilinho? Entenderam essa espacialização? Tá? Dei foco aqui em algumas que são mais importantes, né? Aqui você vai ter a bacia 2, ó, tá vendo aqui a 2? Que tá lá, vai pegar Maranhão, Piauí. Olha o nome, Bacia do Meio Norte, em relação ao Nordeste, meio norte do Nordeste. E a 1, obviamente, que é a famosa Bacia Amazônica, né? Então, os nomes, tá, das estruturas geológicas são meio óbvios. Depois vocês peguem um mapinha e dêem uma boa olhada. Na apostila de vocês, tá? Nós temos aqui, ó, um mapinha interessante sobre isso, beleza? Bom, aqui eu trouxe outro mapa, tá? Com nomes das estruturas. Eu acho que esse mapa aqui está mais parecido com o da apostila de vocês. Dê uma boa olhada. E aqui eu quero que vocês... Eu coloquei esse mapa para vocês observarem isso aqui, ó. Tá? Olha a legenda. Bom, galera, vamos aproveitar esse mapa e entender o que é um embasamento cristalino ou um escudo cristalino. Escudo cristalino, embasamento cristalino, tá? Região cratônica é a mesma coisa, tá? Basicamente, é uma região formada por rochas magmáticas e metamórficas, tá? Cuja origem dessas rochas remonta a pré-cambriano. Então, vou repetir, tá? São rochas do pré-cambriano, ou seja, muito antigas, tá? E basicamente são rochas metamórficas e pode ter magmáticas também, tá? Mas geralmente são metamórficas. Então, os escudos cristalinos são estruturas muito antigas, ou seja, pré-cambrianas, tá? Se elas são muito antigas e estão aí até hoje, você conclui o seguinte, tadã, elas são extremamente resistentes, tá? Então, os escudos ou embasamentos cristalinos são estruturas muito resistentes da geologia, ou seja, lá eu vou conseguir encontrar minerais que também são muito duros. Faz essa associação, tá? Se eu quero explorar ferro, que é um mineral metálico, que é duro, tá? Bauxita, que vai dar origem a alumínio e tudo mais, geralmente a estrutura geológica que vai dar base a isso são estruturas cristalinas, são embasamentos cristalinos. Sacaram a relação? Então isso é interessante de fazer, tá? Basicamente as estruturas cristalinas do Brasil, como a gente viu, são muito antigas, elas são divididas em proterozoicas e arqueozoicas, tá? Beleza? Aqui o nomezinho que eu falei, crátons, né, de cratônicas. As estruturas proterozoicas são menos antigas que as arqueozoicas, tá vendo? E é justamente nessas proterozoicas onde concentra a maior parte da exploração mineral do Brasil, nessas cores laranja aqui, tá vendo? Então é aqui nessa cor laranja onde tem a maior concentração de exploração mineral metálica do Brasil, ok? Tranquilo? Então lembre-se disso, tá? Olha lá o Guiana Meridional que eu falei, o escudo da Guiana, né? Aqui é aquele brasileiro central, né? Escudo do Xingu, né? Que são todos arqueozoicos e que você vai destacar Borborema, Tocantins, né? Como sendo os proterozoicos. Tranquilo? Então vamos lá. Aqui eu coloquei uma
paisagens cristalinas para você ver, né? Pô, professor, mas e o relevo de um escudo cristalino, geralmente como ele é? Bom, geralmente, onde tem escudo cristalino, a gente tem relevos mais elevados e irregulares, tá vendo? Tá? Essas rochas, por serem muito duras e muito antigas, foram muito desgastadas, formando essas estruturas assim, ó. Picos, né? Tá vendo? Morrarias. Olha aqui, ó. Olha esse morro aqui. Esse aqui é o Pico da Neblina, né? É o ponto mais alto, é o cume mais alto do Brasil, com quase 3.000 metros de altitude. Fica lá no estado do Amazonas, né? Lá no extremo norte do Brasil, bem na fronteira. E o Pico 31 de Março também fica ali na mesma região, né? E o Pico da Bandeira, que já é aqui no sudeste. Beleza? Então, geralmente escudos cristalinos vão te dar paisagens assim, ó, morrarias. Então, lembra lá dos morros e serras lá de Minas Gerais? Já deve estar pensando nisso, né? Espírito Santo tem um monte de morraria e serra. Minas Gerais, São Paulo, né, Paraná. Geralmente esses morros todos estão em embasamentos cristalinos. Tranquilo? Tá? Por exemplo, Minas Gerais, né? A região de Ouro Preto, lá não tem grande exploração de ferro. Ferro não é metálico, mineral metálico, embasamento cristalino, tá? Lembra disso que fica fácil para você. Tranquilinho, galera? De boa? Então vamos lá. A segunda estrutura que tem no Brasil são as bacias sedimentares. Ah, presta atenção, né? A gente já estudou o ciclo sedimentar, né, galera? Lembra quando a gente estudou lá no ciclo de rocha? Exatamente, na última aula, né, o ciclo de formação sedimentar, né? O que é sedimento? É o resto da intemperização de rochas, a decomposição de animais, tudo isso é sedimento. Então, intemperiza, desgasta a rocha, né? O animal morre, a planta morre. Isso aí vai ser composto no solo e esse solo vira sedimento. Então, o que é uma bacia sedimentar? Olha aqui, ó. A bacia sedimentar é a parte mais baixa, onde acumula o sedimento. Olha aqui, não está acumulando sedimento? Falei para vocês na última aula. Bacia, né? Olha o formato. Então aqui, ó, olha o formatinho aqui. Então uma bacia chamada assim porque ela acumula sedimentos, tá? Uma área de acúmulo. Logo, é uma área mais alta ou mais baixa? Se acumula, tem que ser uma área mais baixa, não é? Então as bacias sedimentares eram áreas mais baixas do território que foram acumulando sedimentos. Por quanto tempo, professor? Ah, meu amigo, aí vai depender, tá? A gente pode ter bacias sedimentares. Presta atenção, eu posso ter bacias sedimentares paleozoicas, eu posso ter bacias sedimentares mesozoicas e posso ter bacias sedimentares cenozoicas. Ou seja, eu posso ter bacias sedimentares paleozoicas, que são antigas, geralmente você vai achar carvão mineral, tá? Combustível fóssil, né? Carvão mineral. Eu posso achar bacias sedimentares mesozoicas, geralmente você acha petróleo, né? Cretáceo, tá? Xisto você pode achar também mesozoico, beleza? Combustível fóssil também. E bacias sedimentares cenozoicas, que são as atuais, tipo o Pantanal. O Pantanal é uma bacia que está se formando. Olha que interessante. O Pantanal ele está acumulando sedimento agora. Nós estamos vendo o Pantanal passar por esse processo aí da imagem, acumulando sedimentos. Aqui onde nós estamos em Campo Grande, aqui já acumulou sedimento há muito tempo atrás. Tá? Há milhões e milhões de anos aqui foi acumulando sedimento. Então aqui já não é mais um buraco, né? Pô, acumulou tanto sedimento que aqui agora a superfície, que é o relevo, lembra? Superfície é o relevo, né? Então a superfície já não está mais baixa, a superfície está alta. Por quê? Porque já acumulou aqui por milhões e milhões de anos, ok? Então isso é interessante de observar. O Pantanal não, o Pantanal não faz tanto tempo que está acumulando. Então ele é cenozoico, está acumulando agora. Por isso que ele é mais baixinho ainda. Ele é rebaixado. Por quê? Porque ele é uma bacia atual de sedimentação. Beleza? Entenderam? Legal, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho 3 bacias importantes. A bacia do Paraná, que é nós, onde a gente está. Parnaíba, né, que é lá no Nordeste, na fronteira do Maranhão, Piauí. Um lugar fantástico para se conhecer, tá? Recomendo muito. E a bacia amazônica, que é a maior bacia de sedimentação do Brasil. Beleza? Olha o esqueminha que bacana aqui, voltando ao esquema. Tá? Vamos lembrar de erosão e sedimentação que a gente já estudou?
Vamos, professor! Então vamos lá. Erosão é sofrida em lugares mais altos. Lembra que o escudo cristalino geralmente são relevos mais altos? Picos, morros e montanhas? Então, aqui ele sofre mais erosão. Aí o material erodido, tá? Daqui vai acumular na bacia sedimentar. Entendeu? Por exemplo, o sedimento que formou a bacia sedimentar aqui do Paraná, olha que interessante. É muito sedimento, porque é gigante, né? Acredita-se que foi decomposto de montanhas que se tinha no litoral brasileiro, né? Acredita-se que várias montanhas que se tinha lá, morrarias que se tinha lá, foram sendo decompostas ao longo de milhões e milhões de anos e foram acumulando nessa bacia sedimentar que aqui estamos. Como acumulou muito, nós ficamos mais altinhos e não estamos vendo um buraco, né? Tipo o Pantanal é. Beleza? Tranquilo? Então é importante isso aqui, tá? Bom, entendido o que é escudo cristalino, entendido o que é bacias sedimentares, então a gente entendeu a base do relevo, da geologia brasileira, né? Que é basicamente essas duas estruturas. Agora, nós estamos aptos a falar do relevo especificamente. É bem de boa. No relevo é a forma superficial, a gente já viu várias formas de relevo em outras aulas. Vocês estão lembrados que a gente já viu falésia? Vocês estão lembrados que a gente já viu morros e serras lá nos processos erosivos? Eu expliquei isso para vocês, estão lembrados? Pois é, então a gente já viu um pouco disso, né? Então depois eu vou trazer isso aqui de novo nos exercícios, na aula ao vivo lá, na aula ao vivo eu vou trazer um pouquinho disso aí para vocês, beleza? Então vamos lá. O relevo brasileiro, tá? Ele foi classificado por 3 caras que a gente considera. O primeiro cara é esse aqui, ó, o Haroldo de Azevedo, tá vendo? Deixa eu riscar aqui com a caneta. O primeiro cara a classificar o relevo brasileiro foi esse cara aqui, o Haroldo de Azevedo. Depois dele veio o Aziz Abissabir, tá? Que fez uma coisa mais complexa. Vamos entender. Se você olhar aqui a classificação do Haroldo de Azevedo, tá? O que você vai observar? Você vai observar que só tem, tá? 2 classificações básicas aqui. Quais são essas 2 classificações básicas? Planaltos e planícies, tá? Qual é a lógica do Haroldo de Azevedo? Lembrando que ele fez isso há muito tempo atrás, então ele não tinha muita tecnologia quando ele fez, né? Então era mais limitado. Então, ele considerou o seguinte, tá? Os planaltos eram os lugares mais altos e as planícies os lugares mais baixos. Então ele chamou lá a planície amazônica, né? Planície do Pantanal, planície costeira, tá? E planície do Pampa. Ou seja, ó, ele classificou 4 planícies, né? Beleza? Em contrapartida, planaltos, ele classificou quantos? Ó, Planalto da Guiana, Planalto Central, Planalto Atlântico, tá? E Planalto Meridional. Ou seja, ele classificou também 4. Resultado, né? Ele tinha uma classificação bem simplificada do relevo do Brasil. Isso aqui você estuda, antigamente você estudava essa classificação aqui, ó, tá? Do Haroldo de Azevedo. A gente falava que o planalto é um plano alto e planície é a parte baixa e reta. Aí veio o Aziz Abissabir anos depois e fez uma parada mais elaborada, né? Que ele já tinha mais recursos tecnológicos, inclusive, para fazer, né? Mas ainda assim meio limitado do que se tem hoje, tá? Olha o que ele fez. Ele subdividiu os compartimentos, só que ele não mudou a lógica de que só tinha planalto e planície. O Aziz Abissabir continua classificando apenas em planaltos e planícies. Olha aqui no caso da Amazônia, ele colocou planícies e terras baixas amazônicas. Então ele acrescentou mais nome aqui. Então ele colocou planície e caracterizou que tipo de planície? Terras baixas aonde? Da região amazônica. Planalto, que planalto que é esse? Do Maranhão, Piauí. Esse aqui ele já chamou planalto nordestino. Aqui, ó, planícies e terras baixas, igual lá do Amazonas, só que aqui não é no Amazonas, aqui é costeiro. E assim por serras, da onde? Do leste e sudeste. Então são serras e planaltos do leste e sudeste. Planície, qual planície? Do Pantanal. Então ele criou um sistema de classificação um pouquinho mais
específico, tá? Então esses caras aqui é legal de você saber que eles vão dar a base da formação do relevo de classificação que a gente vai ver agora, que é a mais importante. Aí veio as definições. Aqui presta atenção, que isso aqui é importante, que são as definições que a gente usa até hoje. Quem começou definindo isso, na verdade, foi o Aziz Absaber, tá? Aí depois o cara que a gente vai ver daqui a pouco vai pegar essas definições aí e vai dar uma aperfeiçoada. Bom, primeiro, ele considerou a planície como superfícies irregulares, tá? Olha aqui a palavrinha-chave, onde prevalecem os processos erosivos. Isso foi o Aziz Absaber que definiu, né? O Aziz Absaber definiu o seguinte, que se for planalto tem que predominar o quê? Erosão, ou seja, desgaste e decomposição. Tá? Se o relevo está predominando desgaste, ou seja, ele está perdendo quando chove, é desgastado ao invés de acumular, então é erosão. Então ele é um planalto. Se está desgastando, é planalto. Beleza? Bom, aí eu vou pular a depressão aqui, eu esqueci de mudar a ordem. Aí ele definiu planície também. Lembrando que o Aziz Absaber só definiu planaltos e planícies. Olha que interessante, na planície ele fala que é plana, tá? E que prevalece o processo de sedimentação. Opa, isso aqui é importante, hein, galerinha? Então, para ele, para o Aziz Absaber, para ser uma planície, tinha que acumular e não perder. Então, era assim, se sofreu perda, se prevaleceu perda do terreno, é erosão, então é planalto. Se prevaleceu acúmulo, é sedimentação, planície. Entendeu? Então, o Aziz Absaber seguiu essa lógica. Bom, aí o último cara que a gente vai ver daqui a pouco, ele acrescentou essa outra parada aqui, as depressões. Olha esse conceito para depressão. Superfícies aplainadas entre 100 e 500 metros, formadas por erosões. Opa, pera lá. Pera lá. Erosão não é aqui planalto? Pois é. Superfícies mais aplanadas não lembram planícies? Pois é. Então, olha que interessante, tá? Essa última classificação que a gente vai ver, ele já considera uma terceira lógica de classificação, que são as depressões, que são áreas mais baixas que seu entorno, né, onde ainda predominam erosão, ok? E aí, olha como que ficou. Esse cara é o tal do Jurandir Ross. Esse cara aqui que você precisa saber, ele é o mais importante na classificação de relevo, tá? Como que ele classificou o relevo? Como que o Jurandir Ross fez? Olha o mapinha aqui do lado. Deixa eu aumentar minha cara. Ele classificou aqui em 3, né? Planaltos, depressões e planícies. Beleza? Só que olha que interessante. O que aconteceram com as planícies? Tá vendo como que elas ficaram reduzidas? 23, 24, 28, tá? E 26. Opa! Só isso aqui, só essa partezinhas brancas, ele considerou como planície. E quando a gente olhava o Aziz Absaber e o Haroldo, olha o tanto de planície que tinha aqui, essas partes amarelas aqui, ó. Tá vendo? Então ele reduziu bastante. Por quê? Porque o Jurandir Ross já tinha mais tecnologia quando ele fez, então ele fez uma coisa mais aperfeiçoada. Tá? Ele conseguiu provar, ele identificou o seguinte, que a maior parte da Amazônia não sofre sedimentação, onde está esse 12. Ele descobriu que sofre erosão. Olha que massa! Tá? Então, vários lugares onde o Aziz Absaber achava que sofria sedimentação, ele provou, né, conseguiu provar que sofria erosão e não sedimentação. Logo, se sofria erosão e não sedimentação, poderia ser planície? Não, porque quem que sofre erosão? Planaltos. Só que tinha um porém. Esses planaltos eram baixos, tá? Então eram planaltos baixos, onde sofria erosão. Então, para ficar ali na dúvida, o que ele resolveu fazer? Qual que é o meio termo? Bom, sofre erosão, mas não é tão alto assim. Vamos criar uma terceira classificação, que foi a classificação das depressões. Então, ele resolveu chamar de depressões. Tá vendo? Aí criou a depressão 12, criou da 12 a 21, tá? É depressão. E olha que louco, a maior parte do território brasileiro é planaltos e depressões. Certo? E as planícies ficaram limitadas às 23 até a 28. Beleza? Pequenas faixas de planícies.
e grandes áreas de planaltos e depressões, que tem os nomezinhos aqui todos especificados. Como constitui o nome? O primeiro nome indica se é planalto, planície ou depressão, a planalto, depressão ou planície. Depois o segundo nome pode ser até a região, tipo a Amazônia Oriental aqui no caso. Oriental não é leste? Então aqui, ó, número 1, porção leste da Amazônia, tá? Ou então você vai ter aqui planaltos e chapadas, né, que o segundo nome indica uma característica desse planalto, né, planaltos de chapadas, planaltos de serras, tá? Aqui a gente está no planaltos e chapadas, né? Aqui no 7, ó, planaltos e serras do Atlântico Leste. Olha o 8, planaltos e serras, Goiás, Minas, né? Olha o 2, planaltos e chapadas da Bacia do Parnaíba, igual o nosso. Então ele classifica o tipo de planalto e a localização. Beleza? Aqui o 9, ó, Serra Residual do Alto Paraguai, aqui no nosso estado, né, onde está o maciço do Urucum. Beleza? Então ele cria esse sistema de nomeação. Belezinha, galera? Tranquilo? Massa, né? Precisa estudar isso, professor? É bom, tá? Dá uma lidinha boa nesse mapa, ver as unidades. É uma questão de, enfim, uma questão de você sentar a bundinha aí na cadeira e dar uma olhadinha boa no mapa. Com exercício fica muito mais fácil. Façam exercícios. A gente vai fazer na aula ao vivo, tá? E a gente vai explorar melhor este mapa. Beleza? Então vamos fazendo exercício aí, que na aula ao vivo a gente vai fazer mais, tá? E aqui, para a gente finalizar, eu trouxe para vocês uma paradinha que a gente chama de perfil de relevo. O que é o perfil de relevo, galera? O perfil de relevo é um gráfico que mostra a estruturação, o caminho que eu faço por um relevo seguindo o mapa do Jurandir Ross. Olha aqui um. Nesse 1, olha onde ele começa aqui em cima, ó. Ele começa nos planaltos residuais norte-amazônicos. Vamos lá olhar onde fica o planalto residual norte-amazônico? Ó, número 5, planalto residual norte-amazônico. Então ele sai daqui, ó. Tá? Deixa eu apagar aqui. Apaga aqui, apaga aqui. Tá. Então, caneta. Então, lá naquele gráfico, ele saiu aqui do planalto residual norte-amazônico, aqui no 5. Aí depois, ele passou pela depressão marginal norte-amazônica. Vamos olhar aqui, onde fica a depressão? Depressão tem que vir aqui, né? Ó, 13, depressão marginal norte-amazônica. Então, ele saiu daqui e veio para o 13. Depois, ele veio aqui para os planaltos da Amazônia Oriental e planície do Rio Amazonas. Vamos lá. 1, planalto da Amazônia Oriental, planície do Rio Amazonas. Então, ele fez isso aqui, ó. E depois, ele vai chegar aqui, ó, na depressão marginal sul-amazônica e depois aqui no planalto residual sul-amazônico. Então, ele vai chegar onde? No 6, que é bem aqui. Então, este caminho aqui, ficou meio torto, mas vocês entenderam? Este caminho é o caminho representado por este gráfico, beleza? Então, o que é um perfil de relevo? O perfil de relevo, ele demonstra o caminho feito, tá? A partir daquele mapa que nós acabamos de observar, beleza? Então, ele saiu, ó, este perfil noroeste-sudeste, com cerca de 2.000 quilômetros, vai das altas serras de Roraima, aqui, né, até o Mato Grosso, né, para cá, beleza? Vamos olhar esse outro esquema? Olha aqui. Esse esquema já é em outro lugar, ó, ele começa no tabuleiros litorâneos. Vamos olhar aqui de leste para oeste agora. Onde está o tabuleiro litorâneo? Vamos olhar lá no mapa? Tabuleiros litorâneos, tá? Aqui, ó, número 28. Planícies e tabuleiros litorâneos, tá? Aí ele sai daqui e passa pelo Planalto da Borborema. Planalto, né? Vamos ver. Planalto da Borborema. Olha aqui, número 10. Tá vendo? Planalto da Borborema. Então ele saiu daqui e veio para o 10. Aí ele entra na Depressão Sertaneja, que é o 19, ó. 19, Depressão Sertaneja do Rio São Francisco. Aí ele sobe aqui, tá? Planalto de Chapadas da Bacia do Rio Parnaíba, que é o número 2, e termina aqui no Rio Parnaíba, por aqui, ó. Então ele saiu daqui
e veio para cá. Beleza? Então, ó, com quase 1.500 km, o perfil vai do Maranhão a Pernambuco. Ou seja, eu fiz o caminho inverso, né? Eu fui do Pernambuco ao Maranhão. Beleza? Então, isso é uma análise de perfil de relevos. Galerinha, então por hoje é só. Espero que tenha ficado claro este assunto. Tem que fazer exercício, tá? Você tava um dia lá, fazer um monte de exercício que as coisas vão esclarecendo para vocês. Tchau, tchau para vocês e até a próxima aula. Fui!